Eu sou André Castilho, aqui no meu primeiro Som do Céu, mas que é há 40 anos um festival que divulga, que produz, que enaltece a Deus, mas também a cultura brasileira e a arte e cultura cristã produzida no Brasil. E eu tô aqui com uma das lendas do Sal da Terra, alguém que o do Sal da Terra, quer dizer, ele é lenda do Sal da Terra porque ele é do Sal da Terra, mas é lenda do Som do Céu. E eu ouvia muito falar sobre o Sal da Terra por um amigo que vinha no Som do Céu. Já falei essa história de outras bandas, né? Mas aí a gente se conheceu, não sei se ele lembra, mas a gente se encontrou lá na Rádio Transmundial, eu entrevistei ele também. Então a gente está aqui no acampamento MPC, em Macacos, município de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para poder conversar com o Marcos, do Sal da Terra, que faz um trabalho tão bonito. Mas eu queria começar conversando com ele falei para ele e ele vai ter que repetir a história, Marcos. Primeiro, oi, tudo bem? Tudo bem. Olha, Um abraço para você, para Obrigado, todos da querido. RTM, os ouvintes da RTM. Obrigado. Uma alegria para nós estarmos aqui. Imagina, a alegria é nossa poder falar com o Marcos, que tem esse propósito de usar a música para falar da mensagem que transformou a vida dele e que transforma a vida de muita gente. E transformou a vida de um amigo nosso chamado Vavá Rodrigues. E aí o Vavá falou pra gente que ele tinha composto uma música que chamava Dia Lindo, né? Que ele falou que ele saiu na janela num comecinho de manhã lá, viu, contemplou a criação, tinha uns passarinhos lá, né? Ele mora num lugar com bastante pássaro e tal. Aí ele compôs uma parte da música, mas falou, tá faltando alguma coisa, eu não sei se ele chegou a colocar a melodia já. E ele mandou pro Marcos. E aí eu quero que o Marcos conte o restante da história, da visão dele, porque eu já ouvi da visão do Vavá, mas aí é contar do seu ponto de vista dessa parceria aí que vocês tiveram nessa composição. Pois é, eu recebi a melodia, né? A primeira parte, a melodia, só que eu não sabia a história da janela. E aí Vavá pediu para eu fazer a segunda parte, eu fiquei imaginando assim, daqui a pouco eu vi Vavá na janela. Eu disse, rapaz, Vavá está numa janela. Você imaginou? Eu imaginei, Imaginou. Vavá. Eu disse assim, Vavá está numa janela. Não imaginei, assim, não Você não deduzi, sabia. não deduzi que ele tinha feito a partir de uma janela. Mas eu consegui, pela letra, entender isso. E aí, como a gente trabalha com evangelismo e missões, eu digo, vou tirar a Vavá da janela, né? E aí eu fiz a segunda parte, né? Saio da janela que emoldura a criação, ponho os pés no chão, vou seguir a luz, que inspira e convida a compartilhar Jesus, o pão da vida, que desceu do céu, o autor da salvação, amigo bom e fiel. E aí ficou uma parceria com o Vavá, muita honra, né? Ó, fazendo música com o Vavá, velho. Muita honra para mim. É o hitmaker, presentaço que o Vavá me deu, me dando a oportunidade de fazer uma música com ele. Na verdade, ele já deu a melodia pronta, eu só fiz esse segundo verso, que para mim já é demais, né? O que ele estava falando aqui, eu achei impressionante isso. Toca uma viola, canta bem demais e falando que não entende nada de música. Não entendo, não. Eu sou um péssimo exemplo para um músico. Então, assim, eu não conheço quase nada de música. Eu não toco em casa, imagine. Eu não toco em casa. O violão só sai de casa quando eu vou tocar em algum lugar, não é? E assim, eu não tenho som em casa. Eu não tenho aplicativo de música no meu celular, eu não tenho playlist no meu celular. Eu estou com o celular e está com 2 meses que eu estou com o celular e ainda não tenho playlist. Então, eu gosto de música, mas de uma forma diferente. Não é? Mas a música tem sido algo fantástico assim, na minha caminhada cristã, tem sido uma ferramenta de comunicação maravilhosa e uma grande dádiva de Deus. Sim. Longe de mim estar falando mal da música, mas tem sido uma grande dádiva de dizer. Só que minha relação com a música é um pouco diferente do resto da turma. Por exemplo, aqui no Som do Céu, os caras são muito bons no que fazem, não é? Fazem com muita destreza. Só a aplicação é que é diferente. Eu aprendi com um artista de rua que faz a coisa muito na base do improviso, do momento. Não é? Então, o Sal da Terra, por exemplo, já está com uns 15 anos que a gente não ensaia.
É umas coisas diferentes. Vocês chegam no lugar que vocês têm que tocar e 3, tocam. 4 e vai e toca. É desse jeito. E sai coisa bonita. Sai, porque porque assim se a gente você, viu. assim, é o que eu disse, a gente trabalha muito do que eu aprendi com o artista de rua. Aquele que vai ali pro meio da rua, vender o bálsamo, às vezes fazer aquele. É muito pela reação do público, não é dentro de um repertório, que nós temos um repertório vasto, são 12 CDs gravados, né? Então, dentro desse repertório, pelo ambiente, sobretudo pelo que a gente entende que é o recado de Deus para aquele dia, a gente vai alinhavando músicas com histórias, com poesias, e até chegar no final. Não é uma coisa aleatória também. Né? Primeiro que a gente fica assim muito na dispensação do Senhor, do que vamos fazer e como vamos fazer. E aí a gente percebe que Deus vai conduzindo mesmo e acaba funcionando, porque é tudo graça. Agora, uma coisa que me interessou, e eu fico imaginando, né? Porque o nordestino, ele gosta de conversar. Você chega, pelo menos eu tenho essa impressão. Muito. E principalmente sertanejo, então, nem se fala, né? Muito. Aí você, quer dizer, de certa forma, você faz um diálogo com o público. Muito. Porque você começa a tocar, e eu fico com essa impressão, quer dizer, eu não conheço essa realidade direito, para falar bem a verdade, né? E Sal da Terra é um grupo que faz o que a gente chama de missões, né? Que sai nas cidades do sertão nordestino e vai tocando uma música bem regional, é um baião pé de serra, né? Um forró bem... A gente usa a música regional nordestina, a mais interiorana, Isso. que no cômputo geral o pessoal chama forró. Certo. Mas aí tem outros ritmos, baião, coco, alguns outros ritmos que a gente, né, o repente, alguns outros estilos que a gente usa. Mas no cômputo geral o povo chama de forró. E aí eu fico imaginando, né, que ele até contou que ele conheceu um dos grandes nomes, ou melhor, acho que é o maior nome do forró brasileiro, que é o Luiz Gonzaga, né, Isso. da música nordestina. E que ele conheceu porque ele via o Luiz Gonzaga tocar nas praças, né? Nas praças. Então eu fico imaginando que pelo menos a raiz da música nordestina ou da música do sertão, né? Ela é muito do se fazer em praça e aí nesse diálogo com o povo, como você mesmo sentir o povo. Exatamente. Você tem um repertório, mas aí você tem o feeling do que o povo mais ou menos está querendo. É por aí mesmo? E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, em alguns lugares que a gente vai, apaga a luz da plateia e fica só a luz em cima. E aí eu deixo de olhar no olho das pessoas. Então, eu fico um pouco de dificuldade de dialogar com quem eu não estou olhando no olho. Não é? E eu aprendi com essa turma. O Luiz Gonzaga mesmo que você citou, eu vi Luiz Gonzaga tocando muitas vezes em praça, em palcos pequenos, não é? E nesse dia que eu conheci pessoalmente, conversei com ele, eu era uma criança ainda, foi na quadra do Colégio Municipal de Garanhuns. Dominguinhos e Anastácia estavam na frente, no palco, o que a gente chama na linguagem, esquentando o palco para Luiz Gonzaga. E eu fui atrás do palco e encontrei Luiz Gonzaga sozinho. Hoje eu entendo que ele estava aquecendo a voz, ele estava virado para a parede e estava aquecendo a voz ali. Uhum. Ele estava fazendo... Eu pensei, que coisa estranha, porque eram sons diferentes. E ele todo indumentado, né? Ele andava com indumentária, não é impressionante, aquele chapéu de couro, o gibão, né? Era imponente já a aparência, todo aquele visual dele. E aí eu cheguei, ele olhou para mim, aquele menino do lado dele, e aí eu me lembro que eu perguntei a ele quem tocava mais, se era ele ou Dominguinhos. Dominguinhos e Anastácia estavam lá na frente tocando, e eu perguntei quem toca mais, o senhor ou o Dominguinhos? Aí ele disse, Dominguinhos, claro, Dominguinhos toca muito mais do que eu. E ele falou aquilo com muita simpatia, só que aí, nesse tamanho do diálogo, ele foi anunciado lá na frente, e aí ele bateu na minha cabeça e entrou, e eu me pendurei numa grade, num corrimão que tinha, e ouvi Luiz Gonzaga e Dominguinhos tocando nessa distância que eu estou para vocês, menino ali pendurado. Então eu tenho toda essa informação, não é? E Luiz Gonzaga era o rei do improviso, né? do momento, de contar a história, e eu fui aprendendo tudo isso, e depois da minha conversão,
eu resolvi usar essa mesma estratégia de comunicação para o Evangelho. Isso, E deu certo, velho. Tem dado certo. A gente tem conseguido falar para as pessoas desse jeitinho da gente, sem muito ensaio, sem muita programação, muito na base do improviso. Tem dado certo. E o povo ainda tem, porque a gente está numa uma sociedade, né, muito diferente da sociedade do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, dessa sociedade que você viu, pelo menos quando eu falo da sociedade em que eu vivo. Eu sei que a gente tem sociedades e culturas no Brasil, mas o povo ainda mantém, pelo menos no sertãozão, nesse Brasil profundo que vocês vão, o povo mantém um pouco dessa tradição, desse diálogo, do ir na praça, do estar lá para você ir lá e fazer um negócio? Pelo que eu vejo, eu acho que o forró pé de serra, que é esse forró que a gente está tratando aqui, ele não vai acabar nunca, porque as pessoas gostam, não só as pessoas do sertão, mas ali da zona litorânea, em todo o Brasil que a gente vai, que a gente aplica, tem sido assim um facilitador para que a mensagem vá. O ritmo é alegre, não é? É contagiante, e aí a gente coloca a mensagem do Evangelho, que é algo extraordinário, não é? E aí a gente conta com um quê a mais, que é a ação do Espírito Santo. E ele vai ali onde a gente faz o que a gente não pode fazer, alcança onde a gente não pode alcançar, e é por isso que eu tenho certeza que dá certo. Não é só pela música, não é pela regionalidade, que é muito atrativa e simpática, mas, sobretudo, eu creio que é a graça de Deus que tem dado toda a essência, e tem sido muito interessante os resultados. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos Quão são. formosos são. Não. E é uma música muito legal essa daí, né? Procura depois aí, porque ela é uma música que você consegue cantar junto tranquilamente, porque o Marcos faz a primeira voz e depois a turma vai repetindo. Então, é muito, muito gostoso, né? Eles fizeram aqui... Foi hoje, né? Hoje, de Sandália ou de Alpercata é o nome dessa canção. Uma das primeiras que eu compus. Olha, e aí a gente começou falando da música lá do Vavá, que você compôs quando sai da janela. O Vavá estava na janela observando, contemplando a criação, mas peraí. Eu, Marcos do Sal da Terra, tenho uma outra visão, um outro chamado, gosto da criação, imagino, né? Exato. Gosta de observar, mas não dá para ficar só observando. E aí vem o Sal da Terra botando o pé no chão, seguindo a luz para levar Jesus. É verdade. Agora, o que me interessou é que você chegou a falar antes que você teve dificuldade com a última frase, né, a última expressão, que é um amigo bom e fiel. Porque eu achei que ela estava um pouco desconexa para tudo que eu vinha falando. Uhum. Mas aí, não, o Vavá me convenceu que estava boa a frase. Mas como que ele te convenceu? Não, eu mostrei a ele, eu digo, só não gostei dessa última frase, Vavá. Aí ele disse, não, tá legal, ficou muito boa e tal. E aí já gravou, ele não deu nem atenção ao meu cuidado. Porque eu tenho muito cuidado com letra. Às vezes a letra me dá muito trabalho fazer, eu fico mudando uma pontuação, fico procurando ali encaixar ela totalmente naquilo que eu estou querendo dizer. Não é? Porque quando você escreve, aí a coisa toma uma conotação mais rígida. Uhum. Então, mas aí Vavá me tranquilizou e já gravou e ficou muito legal a música. Eu gostei muito do resultado. Mas vou dar a minha interpretação, porque você está falando o autor da criação que inspira e convida a compartilhar Jesus, o pão da vida que desceu do céu, né? E é o autor da salvação. Agora, eu imagino que o pessoal está lá ouvindo toda essa coisa bonita, teológica, né? E aí é amigo bom e fiel. Ou seja, ele tem... Eu estou falando de alguém que tem algo para compartilhar na tua vida. Eu entendi assim, que ele avaliza tudo aquilo que foi dito. Não é? Ele é fiel e é bom, a bondade dele. Também, né? Exatamente. Então, essa avaliação dele aí é que garante a evangelização, né? Que garante que a gente possa... A bondade dele e o aval dele, sobretudo, né? E aí você, com o Sal da Terra, vai fazendo isso daí. Vocês já passaram por algumas cidades do sertão nordestino? Nós hoje trabalhamos mais em sítios e povoados, né?
A gente vai nas cidades, mas quando a gente leva uma equipe grande, porque Sal da Terra hoje não é só música. A missão Sal da Terra hoje tem pessoas com outras habilidades. Por exemplo, estivemos agora em começo do ano num lugar chamado Forquilha, um povoado do sertão alagoano. E nós levamos 200 pessoas na equipe. Não é? Quantas pessoas tem no povoado? O povoado deve ter umas 2.500 pessoas. Nós chegamos com 200 pessoas dentro de um Com povoado. vocês chegaram com 10% da 10% população. do povoado. Só da equipe de saúde tinha 28 irmãos. Olha. Montamos cinco gabinetes odontológicos, não é? Com especialidades. A gente fazendo ali endodontia, cirurgia, né? Coisa que o SUS não disponibiliza, não oferta como deveria ofertar. Aí o pessoal vai para evangelizar com a gente e cada um usa as habilidades que tem. Então, todo trabalho que a gente faz é assim, usando o que cada um sabe fazer. Então, nesse contato, você está muito próximo das pessoas, você não só está ajudando aquelas pessoas, mas você está tendo a oportunidade de falar do Deus que promove tudo aquilo. E, graças a Deus, as pessoas têm entendido isso. E eu fiquei muito feliz porque agora está com uns 15 dias. Desse local que a gente foi, a gente já recebe as imagens de pessoas sendo batizadas, pessoas que foram alcançadas nesse trabalho. E nesse trabalho, a gente deixou uma igreja pronta, deixou uma escola com 2 salas de aula, uma casa pastoral com 3 quartos e um poço cavado na mesma comunidade, no mesmo local. E é porque a gente tem uma equipe chamada Arquitetando com Amor. Então, Sal da Terra, como eu estou dizendo, não é só música. Sim. Então, tem o pessoal da saúde, tem o pessoal da Arquitetando com Amor, que é esse pessoal da engenharia, que tanto constrói como faz melhorias em casas e capelas. E é assim que a gente vai usando as ferramentas que tem e deixando algo para o obreiro local e para a comunidade. Mas eu lembro que quando eu entrevistei você, já faz bastante tempo lá na rádio, você falou da relação que o Sal da Terra tem com a igreja ou com quem vai fazer a recepção no povoado Isso. onde vocês vão. Eu só não lembro, eu não quero cometer um erro aqui, mas vocês vão aonde já tem alguma coisa plantada para poder, ou é algo que está em implantação? Vocês vão plantar uma igreja? A gente vai onde tem um obreiro referenciado. Então, a gente não chega para aventurar. A gente tem que conhecer o obreiro, tem que conhecer a localidade, tem que ser uma pessoa que, assim, inspire confiança que a gente vai deixar aquelas pessoas que foram abordadas, que disseram que querem receber estudo bíblico, que fizeram a opção por caminhar com Jesus. Então, esse obreiro é que vai fazer o pesado. A gente faz o mais fácil, passa uma semana ali, não é? E quando a gente sai, a gente deixa aquelas fichas de evangelismo, deixa aqueles contatos, e o obreiro é que dá continuidade nisso aí. Então, nós não somos uma denominação, mas nós ajudamos a plantar e fortalecer igrejas por esse sertão. A única exceção desse trabalho que nós fizemos foi no Juazeiro do Norte, que é o Juazeiro do Padre Cícero. Primeiro que é uma cidade grande, mas é uma cidade onde conflui todo esse pessoal do sertão, não é? E vai ali nos dias que tem aquelas celebrações religiosas. Então, nesse local, a gente não referenciava nenhuma igreja. Nós abordávamos aquelas pessoas, falávamos de Jesus e ficávamos na expectativa do que ele diz. Aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Só que a gente prefere, na maioria dos casos, trazer pessoas ao conhecimento da palavra e deixar essas pessoas aos cuidados de um obreiro específico naquela comunidade. É assim como a gente costuma fazer geralmente. E qual que é o papel da música na missão da Sal da Terra? É mais promover a missão? É atuar na missão? É despertar? Hoje, como é que tá? Porque eu imagino que no começo vocês iam com banda, eu lembro até de vocês falando isso, ia todo mundo e tal, mas agora e até o Vavá me contou de uma viagem que ele fez com vocês, mas agora, como que tá esse papel da banda Sal da Terra, da música na missão, nesse trabalho de vocês? Nós começamos como uma banda, na verdade. Uma banda, formação normal, tinha os músicos assim pré-estabelecidos e a gente ensaiava, era tudo normal.
não é? Depois, com o passar do tempo, começou a chegar gente que tinha outras habilidades e querendo viajar com a gente. Então, eu fui dando serviço para esse pessoal, entendeu? E aí, quando eu percebi, Deus tinha montado uma missão. E aí a gente viu a necessidade de estabelecer isso juridicamente, cartorialmente. E a missão hoje tem CNPJ, tem diretoria, tudo organizadozinho, não é? Só que a banda hoje é um braço. Então tem o pessoal da saúde, tem o pessoal da cozinha, tem o pessoal que trabalha com crianças, tem o pessoal que trabalha com arquitetura e engenharia, benfeitorias nas casas, enfim. Tem o pessoal da arte que ensina artesanato e panificação. Tem esse pessoal que trabalha com a gente também. Só que a banda continua sendo o braço assim que dá mais projeção à missão. Porque através da banda, por exemplo, que eu estou no Som do Céu, não é? Não faria sentido o Arquitetando com Amor estar aqui no Som do Céu, mas através da banda é que eu estou no Som do Céu. Então, a banda hoje tem essas duas características definitivas. Ou a gente está, como a gente está aqui no Som do Céu, falando da missão no sertão e convocando as pessoas para se envolver com o trabalho missionário, não necessariamente com o Sal da Terra, nem com o sertão, mas se envolver com a obra missionária. Esse é o trabalho que a gente faz dentro das igrejas. Ou a gente está no sertão evangelizando, ajudando o obreiro que está no sertão. Então, são essas duas frentes de ação da banda. Então, a banda ainda tem, e eu acho que sempre vai ter, essa importância muito grande por ser esse elemento divulgador da missão e do evangelho. Você falou de obra missionária. Sim. E que não necessariamente é com o Sal da Terra e nem necessariamente com o sertão. O que você quis dizer com obra missionária? O que você quer dizer com obra missionária? A gente entende que a missão ela não é específica a uma região, mas é para que todo mundo creia, ou pelo menos escute o evangelho em todos os lugares. Então, eu costumo não fechar, assim, não, nós trabalhamos com o sertão. Nós cremos que a evangelização em um ponto de ônibus, no hospital, nas escolas, onde quer que o Senhor envie, ela tem a mesma importância. Muito embora a nossa praia, né, é o sertão, e é do sertão que a gente consegue falar com mais facilidade, porque é o nosso ambiente de trabalho. As ferramentas de trabalho são essas que eu tenho mostrado aqui para vocês. É as ferramentas que nós disponibilizamos. E o nosso público e o nosso alvo é o povo sertanejo, em especial o povo que está nas comunidades, nos aglomerados urbanos, rurais. Esse tem sido o foco do Sal da Terra. Por quê? Porque a deficiência da evangelização no sertão ainda é muito grande. Você falou um número aí? Quantos povoados não... Estima-se que sejam 5.000 povoados ainda no sertão sem a presença da igreja evangélica. Essa é uma estimativa que se tem, e eu creio que é isso mesmo. Não é? Todas as cidades hoje, algumas, evidentemente, são precariamente evangelizadas no sertão, mas todas as cidades têm um ponto de pregação, uma pequena igreja evangélica, mas estima-se que pelo menos 5.000 povoados, distritos e sítios ainda não têm a presença da igreja evangélica. Esse é o grande nó e o grande desafio, um dos grandes desafios da igreja contemporânea. A cosmovisão do sertanejo, e quando eu falo do sertanejo, desse sertanejo aí de povoado, né, do aglomerado urbano-rural, né, é muito diferente da gente de cidade grande, de cidade polo. Nós estamos vivendo um novo momento no sertão, porque a internet chegou em todo lugar. Todo lugar tem internet hoje. Não existe mais gente sem acesso à internet. Celularzinho. Celular e a internet e a cabo para todo canto. O sertão está cheio de cabo de internet. Então, está havendo uma mudança, e uma mudança muito rápida no sertão, inclusive de valores culturais. Não é? Por exemplo, uma das músicas que a gente canta que diz assim: do menino vem Jesus liberte. Aí diz assim: do menino que brinca de baleadeira e a mulher rendeira lá do Ceará.
Então, o menino no sertão não brinca mais baleadeira, que é aquele bodoque, estilingue, tem vários nomes. Sim, sim. Aquilo ali não se brinca mais, não é? A brincadeira do menino hoje é a internet, não é? E hoje, inclusive, é um crime ambiental gravíssimo você matar um animal da flora silvestre. Então, para você ver como a coisa tem mudado, e essa mudança chegou no sertão. Então, a gente tem procurado alcançar esse público através da internet também. Então, o Sal da Terra tem trabalhado com as mídias digitais e tem usado todas as plataformas possíveis para que a gente alcance as pessoas. Antes era mais no gogó, no tete a tete, mas agora não. A coisa está mudando em uma velocidade muito grande. Mas essa linguagem aí, você citou, né, um conteúdo aí que precisa ser adaptado ou vai precisar ser bem entendido. E essa linguagem também está mudando? Isso também está afetando Com composições? relação à música, a música, ela, não só no Nordeste, né, mas a música caiu muito de qualidade. É uma música, assim, em até certos aspectos, chula mesmo. Uma coisa muito fraca, de um conteúdo terrível, que tem feito, inclusive, muito mal, não é? Às crianças, os adolescentes e a todos que têm acessado esse tipo de música, e aí está em larga escala na internet. Então, com relação a isso aí, a gente vê que está ocorrendo um desastre. Mas a música que a gente usa ainda continua sendo uma excelente ferramenta de comunicação. As pessoas gostam de ouvir. Então, a gente tem repentista que anda com a gente, canta, que é uma coisa já meio antiga, mas as pessoas gostam de ouvir o repentista tirando aqueles improvisos, aquelas frases de improviso, gostam muito. Então, tem sanfoneiro. O sanfoneiro no sertão não perdeu a autoridade. Hoje tem um sanfoneiro. Todo mundo vai olhar o sanfoneiro, porque é um instrumento lindo, né? De uma musicalidade fantástica. E o sanfoneiro continua sendo uma autoridade informal, né? O sertão tem suas autoridades formais, né? A parteira, é o sanfoneiro, são pessoas que recebem autoridade pela atividade Sim, sim. que desenvolve. Aham. E o sanfoneiro ainda é muito conceituado, muito respeitado. E quando o sanfoneiro diz assim, hoje à noite eu vou estar tocando na praça, eu queria que sua família fosse lá. A família vai, velho. É a mesma Olha, coisa do dentista, né? Está ajeitando o dente da pessoa e diz, hoje tem um culto aí à noite na praça, queremos lá compartilhar a palavra com você, orar por sua família. que Rapaz, legal. o doutor no sertão convidou, é uma honra a Pronto. pessoa aí. Quando é noite, está todo mundo lá arrumado na praça com a gente. Então, essas questões aí, a gente não perdeu, não, no sertão. Essa essência, essa coisa bonita, a gente ainda não perdeu, não. Ainda tem sido muito legal. E você acha que ainda dá para resgatar essa boa cultura? Então, eu acho que não vai acabar, não. Não vai Legal. acabar, não. A boa cultura continua, as pessoas continuam gostando muito. E tem muita gente assim que resiste, inclusive, ao feio. Né? Legal. Porque tem muita coisa feia e tem gente, rapaz, eu não concordo com isso, aí não é bom, né? Chamando muito palavrão, muita coisa obscena. Então, tem pessoas que não concordam e até acham bom, quando tem a proposta, rapaz, tão bom vocês falando Nosso Senhor, com esse ritmo, coisa bonita, Legal. rapaz, hoje a música é umas porcaria, tá entendendo? Então, tem um nicho aí que, inclusive, a gente aproveita o feio para apresentar o belo que vem do trono da graça de Deus. E tem sido muito bom usar essa ferramenta, né, e usar esse estilo para falar das coisas do alto. Que legal. E vamos continuar então usando o belo para falar do mais belo que criou as coisas belas que existem aqui. Marcos, muito Eu obrigado. que agradeço. Rapaz, você não tem ideia do privilégio para mim de poder estar Privilégio todo com meu. você. É uma honra falar a RTM, estar aqui com Imagina. você, André, e todos os ouvintes dessa rádio que tem tantos serviços prestados, né? Muito obrigado. Vamos fazer mais coisa aí para multiplicar essa coisa boa, esse sal da terra, para poder abençoar a vida das pessoas. Queria só Valeu. aqui Por aproveitar favor. o espaçozinho para pedir Faz. para que você continue orando por missões. E aí agora eu puxando a brasa para a minha sardinha, ore por missões no sertão. Sim, Há sim. muito que ser feito. Ore para que o Senhor continue levantando obreiros, porque a seara sertaneja é muito grande e são poucos os obreiros. Para o pessoal conhecer mais do sal da terra, então. É Sal da Terra Missão. Pronto. Aí você encontra Em lá vez de nas ser redes Missão Sal sociais. da Terra, vocês botam Sal da Terra Missão. Então está aí no YouTube, Instagram, Facebook.
a gente está por aí, né? E nossos CDs também estão aí disponíveis nas plataformas, né? Eu acho que pelo menos dos 12 deve ter uns 9 ou 10 disponíveis aí. E divulgue, compartilhe e caminhe conosco em oração. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Tem mais entrevista vindo por aí.